Estados Unidos da América. Olhando para aquelas que foram as alegações de Donald Trump, a que conclusão é que podemos chegar? Haverá mesmo interferência eleitoral nesta decisão ou nem por isso? Provavelmente haverá uma coincidência. Dizer interferência é como se a programação fosse feita de forma propositada. Mas isso só ele pode dizê-lo. Mas deste lado só podemos dizer que há uma coincidência. Haverá uma coincidência entre a sua campanha como candidato, como pré-candidato, eventualmente como candidato, e a sua aparição em tribunais para responder às acusações que pendem sobre ele nos 4 casos em que ele é, digamos assim, acusado. Agora, existem também, não é, outros lados, outras leituras que podem ser feitas, pelo menos do ponto de vista dos efeitos hipoteticamente positivos que ele está a ter dessas acusações. Aliás, sempre que ele aparece em tribunais, escreve nas suas contas da internet de que espera por mais uma acusação, indiciação, para poder ganhar a eleição. Aí os dados mostram que, apesar disso, ele continua a ser o candidato preferido dos republicanos. Do ponto de vista da apreciação, ele tem 54% de apreciação contra o segundo candidato, que é DeSantis, que tem cerca de 20% de apreciação. Em termos de doações, ele tem quase 32 milhões de dólares à disposição, que obteve dos doadores contra os 20 milhões de DeSantis. E também do ponto de vista dos chamados endorsement, isto é, dos principais apoiantes, das grandes figuras políticas que apoiam a candidatura, ele tem 106 endorsement contra 16 de DeSantis. Ou seja, do ponto de vista numérico, Donald Trump está a obter dessas acusações uma consolidação da sua candidatura às presidenciais dos Estados Unidos. Do ponto de vista, por exemplo, dos debates, que já houve um debate no passado dia 23 de agosto, do qual ele não participou, mas os principais, a maior parte dos participantes do debate republicano disseram que, em caso de indiciação, continuariam mesmo assim a dar o apoio ao presidente Trump se ele se consagrasse o candidato eleito ou escolhido pelos republicanos. Não há ainda, nesta altura, datas exatas sobre as primárias em 2024. O próximo debate entre os republicanos será no próximo dia 27 de setembro. Não se sabe se ele participará ou não, mas entre março de 2024, a altura em que ele poderá aparecer em Washington perante o juiz, e a convenção que terá lugar em julho, muita coisa poderá acontecer, o que poderá confirmar essa tendência de ascensão positiva dele, ou mesmo até a sua regressão. Enfim, tudo poderá acontecer, mas também do lado dos democratas há uma preocupação que começa a aparecer. Sondagens recentes, os americanos dizem que mais de 80% dos americanos dizem que o presidente Joe Biden é bastante velho para concorrer a uma segunda candidatura presidencial. Isto poderá ter efeitos positivos para Trump, que é relativamente mais jovem do que ele, ou até poderá criar um estresse político aos democratas em tentarem encontrar formas de fazer com que o presidente Biden apareça mais jovem, mais atrativo, para poder concorrer com o presidente Trump. Enfim, será uma campanha presidencial inusitada na história dos Estados Unidos, porque nunca houve, até agora, que numa eleição presidencial, um dos principais candidatos, se não o candidato da oposição, esteja ao mesmo tempo a ter que aparecer em tribunais nos 4 casos que pendem sobre ele para acusar, para responder às acusações que pendem sobre ele perante os 4 juízes. Mas tudo poderá acontecer.
Essa irritação dele decorre do facto de que os advogados dele pediram a essa juíza para que o assunto fosse a tribunal em 2026 e não em 2024. A juíza negou, obviamente, daí essa coincidência, se calhar daí essa interpretação da parte do campo de Trump de que haja uma interferência na sua campanha eleitoral para as presidenciais de 2024. Mas até agora, como dissemos, parece ser um vencedor político, está, digamos assim, fazer uma campanha de aproveitamento político, mediático, deste caso, que está a ter sucesso, pelo menos no seio dos candidatos, no seio dos eleitores republicanos. Bem, Issal, como referiu, está a ser um período que antecede a campanha completamente inusitado também. A campanha, óbvio que será inusitada, conforme a expressão que utilizou aqui durante esta primeira parte da sua análise, mas de um lado estão estes números favoráveis a Donald Trump e este potencial aproveitamento também para a sua campanha, mas do outro lado estão todas essas condicionantes que vão sendo aqui criadas. E isto leva-me a perguntá-lo se podemos acreditar que Donald Trump será mesmo bem sucedido nesta potencial corrida à Casa Branca. Até agora mostra que sim, mostra que a sua candidatura será bem sucedida. Ele nunca deixou de ser candidato às presidenciais, mesmo após ter perdido as eleições de 2020, não é? Aliás, basta ver que foi o primeiro a se lançar para a corrida presidencial no seio do Partido Republicano. E sempre que aparece em tribunal, tende a maximizar o seu eleitorado para concordar com ele de que existe uma perseguição política da parte da administração Biden para evitar que ele possa concorrer às eleições de 2024. Os dados que apresentamos mostram que, no seio dos republicanos, mesmo até entre os seus oponentes, ele continua a ser o candidato mais apoiado, mais apreciado. Há uma nova figura no seio dos republicanos, que é o candidato indiano-americano, Vivek Ramaswamy, que praticamente está a fazer a sua campanha presidencial apreciando, dizendo que o presidente Trump foi um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. O que mostra que não é, ele está a usar a estratégia de colagem a ele para ter uma apreciação maior e, de facto, está a conseguir. Ao passo que os candidatos que o acusam, o atacam, estão a ter uma depreciação no seio dos eleitores republicanos. Ou seja, nesta altura, no campo republicano, atacar Trump é como dar tiro no próprio pé, no seio dos republicanos. O que mostra que a sua aprovação é bastante sólida no seio dos eleitores republicanos, para não falar até também dos certos moderados ou indecisos ou independentes que na eleição de 2024 poderão inclinar-se para ele ou mesmo até para o presidente Joe Biden. Enfim, do ponto de vista de dados concretos atuais, na condição atual, mostra que ele está a ter uma apreciação positiva dessas acusações, porque uma vez que tem sabido, não é, politizar este caso e galvanizar os seus eleitores para que acreditem nele e nas eleições de 2024 possam voltar a votar nele para voltar a guiar o destino dos Estados Unidos.